Eu sou Márcio Bueno e a nossa reflexão de hoje é sobre conhecimento e verdade. Conhecimento e verdade. Quantas vezes nós ouvimos que a verdade liberta, mas nós devemos analisar cuidadosamente isso. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a seguinte menção: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que ter a compreensão que o que liberta não é propriamente a verdade, mas sim o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A nossa reflexão de hoje é sobre conhecimento e verdade. Então, quantas vezes alguém disse assim: eu falo a verdade mesmo, dou a quem doer? Olha, verdade sem conhecimento machuca. Verdade sem conhecimento fere, e pessoas feridas ferem. A verdade em si, ela precisa ser descoberta através do conhecimento. É uma pena que todos nós temos as nossas verdades. Como eu sempre ensino, é que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e existe a verdade absoluta. E nem tudo que a gente ouve são verdades. Por exemplo, na mesma passagem que Jesus está se referindo à verdade, ao conhecimento da verdade, mais adiante ele fala que ele era filho de Deus e eles não estavam aceitando. E aí, no versículo 44, ele diz assim: porque o diabo mente, é pai da mentira. E propriamente no contexto, Jesus deixa bem claro que eles preferiam acreditar na mentira do inimigo, dos nossos adversários, do que na verdade que ele falava. Então, nós precisamos entender que nós temos duas armas muito poderosas, que é o conhecimento e a verdade. São armas poderosas. Porém, nós também temos, nosso inimigo possui também duas armas muito perigosíssimas, que é justamente o reverso, o oposto disso, que é a ignorância e a mentira. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, em não nos tornarmos ignorantes, que ignorante não é ser bobo, não é ser tolo, mas ignorante é falta de conhecimento, é conhecer, ou no mínimo é você conhecer e não praticar. Isso é uma ignorância. Então o conhecimento é transformador, o conhecimento da verdade, assim como é perigoso a ignorância e a mentira. Nós precisamos saber em quem e o que nós estamos acreditando, em tudo que nós temos ouvido e visto, principalmente hoje, nesse tempo de fake news. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, numa situação que eu estava visitando meu pai num presídio. Na verdade, era uma cadeia pública aqui da cidade do interior. E lá naquela época, não sei se isso ainda é possível, mas as pessoas ficavam todos no pátio, tanto o visitante como os presos. Eles ficavam todos no pátio. E eu me lembro do meu pai, a gente olhando para todo aquele pessoal, e o meu pai ter dito mais ou menos assim: você sabe por que essas pessoas estão aqui ainda? Eu com 12, 13 anos de idade, falei: porque eles erraram. Ele falou: sim, mas não propriamente. Por que elas continuam presas, condenadas? É porque a maioria delas falou a verdade no tribunal, no júri. E eu fiquei assim. E ele continuou dizendo assim: porque aqueles que vão para o tribunal, que vão para um júri e mentem, por muitas vezes são absolvidos. Olha, como eu disse, demorou para me entender. Eu tinha um pouco mais de 12 anos na época. Mas hoje eu compreendo que
Ainda pessoas realmente são absolvidas em júris quando mentem, mas sinceramente elas nunca serão libertas, porque nós podemos muito bem viver de uma falsa realidade, de uma falsa liberdade, ou melhor, uma liberdade mentirosa. E a nossa reflexão desse vídeo, então, é não só sabermos a verdade, mas conhecermos a verdade, pois o conhecimento da verdade nos liberta. Então nós temos que ter a nossa mente tranquila, nós temos que ter conhecimento da verdade, viver a verdade, como também Paulo disse que ninguém pode com a verdade, senão pela própria verdade. E para a gente poder falar um pouco agora de conhecimento, não quero me deter à expressão conhecer, mas conhecimento, pelo menos na Bíblia, tem a relação de proximidade, de intimidade, que é possível você saber e não conhecer. Conhecimento é o que eu faço com aquilo que eu sei, sabe? E eu costumo aplicar a tríplice dimensão do conhecimento, que para mim é mais ou menos assim. É você ter conhecimento do alto, ter um autoconhecimento e o conhecimento. O que seriam isso? Um conhecimento do alto é você conhecer mais de Deus, do Criador e do reino de Deus. O autoconhecimento é o quanto eu conheço de mim mesmo. E o conhecimento é o quanto eu conheço dos outros. Isso é uma regra de sucesso para todos. Se nós conseguirmos aplicarmos isso nessa mesma ordem, porque alguém disse que a ordem dos fatores não altera o produto, mas isso só nos axiomas matemáticos, porque na vida, alterar os fatores altera sim o resultado dos produtos. Então nessa ordem, eu preciso ter um conhecimento do alto. Depois eu preciso ter um autoconhecimento. E então, um conhecimento do próximo. E como eu estava dizendo, isso é uma regra de ouro que se aplica em tudo na nossa vida. Por quê? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o próximo. E como eu disse, se aplica em tudo. Por exemplo, quanto mais eu respeito Deus, mais eu me respeito. E quanto mais eu me respeito, mais eu respeito o próximo. Quanto mais eu sou fiel a Deus, mais eu sou fiel a mim mesmo. E quanto mais fiel a mim mesmo, mais fiel eu serei ao próximo. Então isso é uma regra para aplicarmos na nossa vida. Então que esse vídeo realmente possa ser transformador ao ponto disso, de nós entendermos que não é a verdade em si que vai nos libertar, mas o conhecimento dessa verdade. E esse conhecimento é termos esse relacionamento íntimo, próximo e verdadeiro com a verdade. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você e ajude no crescimento da sua vida em todos os níveis e aspectos. Mais uma vez, muito obrigado.